E aí, eu sou o Léo e hoje eu tenho uma teoria bem maluca pra vocês. E se eu te contar que o Joy Boy, ele na verdade não existia? Quer dizer, ou pelo menos ele não era uma pessoa de verdade. Vocês devem estar pensando, Léo, você tá maluco? A gente acabou de ver um flashback do cara falando com o robô. Ele realmente existiu. Mas e se eu te disser que ele não era uma pessoa propriamente dito, e sim um brinquedo? Eu sei, isso parece maluquice, mas ao longo desse vídeo você vai ver o quanto faz sentido e pode ser uma das histórias mais tristes e também bonitas da história desse mangá. E com isso eu digo, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Como eu já falei, eu sou o Léo e vamos direto para essa teoria. Relembrando o último capítulo, a gente viu um flashback do Joy Boy com o Emmett e de como seu haki se libertou de dentro do robô, que era uma corda que estava amarrada, e quando ela se soltou, o haki dele foi liberado. Vamos nos atentar a uma coisa que eu não comentei na review de capítulo e muita gente botou nos comentários, inclusive observando que a perna dele poderia ser uma perna de pau. Mas eu quero que vocês prestem atenção que o detalhe não é só a perna dele que é muito fina e realmente se assemelha a uma perna de pau, mas o fato de que o próprio Joy Boy como um todo é muito magro. Mas muito magro mesmo. A aparência dele parece até um pouco estranha quando a gente para olhar direito. Mas bom, vamos desenvolver isso aqui. Antes de tudo, também vi muita gente comentando que o Joy Boy, pelo menos o braço direito dele, parece ser um braço de gancho e a outra perna seria uma perna de pau. Seria bem uma aparência bem pirata, só faltando o tapa-olho que a gente não viu. Mas bom, a única coisa que o Oda confirmou sobre o primeiro pirata que ele gostaria de escrever na história é que ele teria um tapa-olho. Ele escreveu isso em mais ou menos de 2007, se eu não me engano, e essa era a ideia dele, fazer um pirata com um tapa-olho que ainda iria aparecer no futuro da história e ele seria muito importante. Mas de qualquer maneira, analisando bem o desenho e a anatomia dele, é só porque a mão dele tá aberta e a perna tá um pouco mais longe da outra, mas ainda assim eu torno a dizer que o corpo dele como um todo é bem esquisito. Foi relendo o discurso do Vegapunk que eu notei uma cena muito interessante. É a cena daqueles piratas que se passavam pelos chapéus de palha e agora um deles se passa pelo Kid. E aí, quando ele vai falar Joy Boy, ele fala Joy Toy, basicamente algo como brinquedo engraçado. E bom, parece ser só uma piada porque ele altera o nome do personagem, assim como ele já fez com o Luffy e com o Kid. Mas será que foi só uma piada mesmo? Porque quando esse nome surgiu, eu comecei a associar outras coisas dentro do mangá e isso vai surpreender vocês. E se o Joy Boy não fosse realmente uma pessoa, pelo menos não literalmente uma pessoa, e tivesse sido um brinquedo que queria ser um menino? Bom, eu acho que você já deve ter pensado em que história isso faz referência. E, inclusive, é muito curioso que a gente tenha um próprio personagem que gosta muito de contar mentiras e tem um narigão. Essa relação eu vou fazer mais à frente. Quando você voltar aqui nesse ponto do vídeo vai ser surpreendente. E eu sei que por hora parece exagero, mas cada vez que a gente pensa sobre isso fica mais crível com coisas que acontecem dentro da própria história do mangá. Observe, temos uma fruta que transforma pessoas em brinquedos, e a partir de que isso acontece, as outras pessoas se esquecem dessa pessoa que foi transformada. O Oda sempre deixou uma mensagem ao longo do mangá sobre legado e sobre histórias, e de como as pessoas só morrem quando elas de fato são esquecidas, porque o legado delas vive eternamente. A frase do Roger, inclusive, é bem categórica sobre isso, porque, de acordo com o próprio Roger, enquanto as pessoas continuarem buscando o significado da liberdade, o sonho dos homens e as demais coisas que ele cita, jamais vão deixar de existir. E note, a frase do Roger sempre fala sobre legado, passado e a esperança do futuro, já que é um propósito herdado, passagem do tempo desse propósito e, claro, o sonho dos homens. Outro conceito que baseia bem essa teoria é de que nós sabemos que frutas podem ir para objetos inanimados, ainda não sabemos como, mas é possível que objetos inanimados tenham frutas dentro de si. E como sabemos muito bem também, toda a tecnologia que o Vegapunk faz é, na verdade, cópia do Século Perdido. Tudo que ele faz é só uma reprodução do que ele escutou ou aprendeu do Século Perdido e assim passou pra frente nos seus projetos. Agora olha que interessante, associe isso aqui junto comigo e vai fazer sentido demais. Imaginem-se um boneco de corda, sabe aqueles bonecos antigos, que inclusive é o modelo do Pinóquio, que tem uma espécie de corda atrás que você gira e ele fica animado? Pois bem, e se isso tivesse acontecido no Século Perdido, propositalmente ou acidentalmente, o que é muito mais provável na minha opinião, mas eu vou falar isso mais à frente, e esse tal brinquedo tivesse sido atraído até a fruta do Nika, ou a fruta do Nika tivesse ido até ele. Desse modo, o brinquedo teria tomado vontade própria, e principalmente com a fruta que dá mais liberdade no mundo inteiro. Imaginem só que poético que isso seria. Um boneco de alguma criança ou de alguém que teria feito isso
isso propositalmente, recebendo uma fruta de um modelo humano que dá toda a liberdade que nenhum humano consegue alcançar. Não seria uma história de fato muito engraçada? Imagine um brinquedo contando toda uma história de como ele conseguiu chegar naquele modo, de ficar naquela forma, deixou um tesouro inigualável, com o sonho de liberdade do mundo inteiro, e ainda contou isso de forma cômica, afinal era um boneco, era um brinquedo. Faria muito sentido a risada do Roger. Inclusive, isso também não seria um indício do porquê que o Luffy, desde que se entende por gente, se atrai tanto por bonecos gigantes ou por robôs? Principalmente ele e o Usopp. Tem uma ironia muito cômica nisso, que é o Luffy ter comido a fruta do Nika acidentalmente. Poderia ter acontecido a mesma coisa com aquele boneco, ou teria sido projetado por alguém. Essa ambiguidade é tão legal que ela existe no primeiro capítulo de One Piece. O Oda já dá esse gosto pra nós, é quase uma quebra de quarta parede. A gente não sabe se o Shanks tinha a intenção de levar aquela fruta pra alguém, que eu teorizo que era o Ace, ou se realmente só foi um grande acidente o Luffy ter comido aquela fruta. Tá bom, Léo, muito massa, você já tá há 5 minutos explicando imaginações e como isso seria legal se fosse realmente de fato uma verdade. Mas o que embasa o mangá pra gente acreditar que o Joy Boy era que nem o Pinóquio? Bom, nessa hora eu vou até mudar a música do vídeo, porque é a hora de eu ser o nerd da história de One Piece. Em primeiro lugar, é claro, arco de Dressrosa. Eu já falei da relação que existe entre os brinquedos, eles serem apagados da história e possivelmente a relação disso com o século perdido e com Imu. Uma das coisas mais importantes que existem dentro do arco de Dressrosa é como o Doflamingo tem um paralelo perfeito com o Imu. Seja por aquela imagem de Imu com os Gorosei ajoelhados e o Doflamingo acima com a sua família ajoelhados perante ele, como o fato de que, curiosamente, o Doflamingo tem a habilidade das cordas, o que faz com que ele transforme outras pessoas em suas marionetes, e ele tem um prazer muito grande nisso. Note que é muito possível também que as transformações dos Gorosei sejam motivadas pelos poderes do Imu e não necessariamente dos próprios Gorosei. Os Gorosei, por assim dizer, seriam as marionetes do Imu, e metaforicamente ou não, eles realmente são. Eles só fazem aquilo que o Imu manda, controlam o mundo a partir das ordens do Imu, e é muito possível que também as suas transformações e poderes sejam por conta do Imu, um homem que controla o mundo todo. O Imu é capaz de controlar o mundo inteiro e todas as pessoas. Só que as pessoas realmente que existem, têm a capacidade de traí-lo ou fazer algo que ele não quer que elas façam, ou simplesmente fugir ao seu propósito ou errar com seus pedidos. E se Imu, há muito tempo atrás, tivesse criado um boneco, para esse boneco ser a sua marionete perfeita? Esse boneco seria tão perfeito que assim que tivesse vida, obedeceria a ele completamente, sendo seu soldado perfeito, por assim dizer. Só que, e se, a partir do momento que esse boneco acidentalmente tivesse ganhado vida com a fruta do Nika, a fruta da liberdade, ele tivesse se soltado dessas amarras e decidido ser um homem, entre aspas, mais livre do mundo, longe do seu antigo dono. Isso por si só já fica muito legal. Mas eu quero falar mais uma vez da cena do Ace e do Ors. Qual a relação dos gigantes tão profunda com o Nick e por que isso é tão profundo com o Joy Boy também? Isso que eu vou explicar agora explica até o porquê do chapéu de palha gigante. Se liga nisso. É possível que em algum ouvinte histórico do passado distante, esse boneco, tendo vida ou não, foi encontrado por um gigante ancestral. Essa amizade começou a existir e o gigante tinha muito carinho pela figura do Joy Boy. Afinal, se ele já tinha fruta e já era animado, já tinha vida na época, o gigante viu nele o antigo deus do sol. Dito isso, o gigante, que provavelmente tinha um chapéu de palha, fez um chapéu de palha menor pro seu brinquedo, o Joy Boy. Se a gente parar pra pensar nessa amizade, deve ser até engraçado o quanto o Joy Boy devia ficar com raiva quando o gigante tratava ele como um boneco, sendo que ele era literalmente um humano. Agora olhem esse paralelo do Ace e do Ors. Recentemente no canal eu teorizei que o Ace seria a pessoa certa pra comer a fruta do Nika, mas o Luffy comeu por acidente, frustrando os planos do Shanks. Pois então, Ace tinha uma amizade muito profunda com Ors, e Ors não tinha um chapéu. Quando Ace passa por um ano e aprende a fazer aquele chapéu, ele então cria um chapéu, faz um chapéu pro seu amigo. E é por isso que eu gosto tanto de paralelos dentro dessa história. É muito possível até que algo tenha acontecido com esse gigante, o que motivou o chapéu de palha estar em Mary Joyce, mas o Joy Boy continuou vivo mesmo depois que esse gigante desapareceu ou tenha morrido. E aí, em memória desse amigo, Joy Boy faz literalmente um robô chamado Emmet, em memória do seu antigo amigo, o gigante que morreu. Querendo ou não, tudo que envolve o mundo de One Piece se trata de amizades e reencontros.
reencontros, principalmente de sonhos do passado. O sonho do Joy Boy do passado teria sido, pensando nessa teoria, ser o homem mais livre do mundo e tornar todo aquele mundo livre. O mundo de One Piece é cheio de preconceito, de falta de liberdade, de tiranismo, de vários lugares do mundo. Não é só Imu que é um tirano, a gente já viu piratas, já viu marinheiros, já viu de todos os tipos de pessoas fazendo esse tipo de coisa no mundo de One Piece. Isso é um tema recorrente. Então, Joy Boy teria tido o sonho de acabar com tudo isso, tornando o mundo completamente livre. Ele seria, na verdade, um boneco que se tornou humano, e esse boneco queria dar liberdade e igualdade para todos os homens da Terra. Afinal, convenhamos, preconceito só é coisa de ser humano. Mas então, que outras evidências podemos encontrar em paralelo com o Joy Boy e o Século Perdido e os personagens que temos ao longo da história que falam sobre ele ou que tem alguma relação muito profunda com ele? Bom, é aí que a coisa fica mais surpreendente ainda. Temos uma música muito importante dentro do mangá de One Piece, que é essa Kid Binks. Resumindo ela, é basicamente como o Joy Boy chegou em Laugh Tale, que é o conto engraçado que ele conta ao longo da música, e também de um sonhado reencontro com o seu amigo, e que mesmo que o tempo passe uma tempestade no céu distante, que não tenha mais sol, somente a lua, ainda assim no futuro esse propósito vai ser cumprido. Esse reencontro, pra mim, é marcado por um X. Eu não devia nem estar falando isso, porque isso é de um vídeo que eu tô escrevendo aqui pro canal, mas vamos lá. O X é um símbolo muito importante no mangá de One Piece. Lembram da despedida entre Luffy e Vivi, que eles colocam o X no braço? Aquele símbolo ali tem um significado muito mais importante, e ele também aparece no braço do Emmett. Vocês prestaram atenção nisso? Só que na verdade, o X, ele não tá só no braço dos amigos que se despediram uns dos outros, ele tá em quase tudo no mangá. Veja, no próprio mapa de One Piece temos 4 mares. A interseção entre eles, que é a Montanha Reversa, é praticamente um X. O símbolo do governo mundial é um X, o X aparece em diversos lugares muito importantes da história. Eu não vou me aprofundar nisso, como eu disse, eu vou falar isso em outro vídeo, mas marquem minhas palavras. O X é o local do reencontro, a Montanha Reversa. Vocês já estão cansados de me ver falando sobre como eu acredito que a Montanha Reversa vai ser destruída, os 4 mares vão se unir e criar o All Blue a partir disso. Mas o que teria na Montanha Reversa para reafirmar isso? Bom, não é só como se na Montanha Reversa tivesse um amigo esperando o seu outro amigo chegar, que é a Alabum e o Brook. Eles são as pessoas que trazem a música Sake de Binks para a história do mangá, e não é como se eles estivessem muito próximo do X gigante que eu tô falando, né? Não, mas deve ser só viagem sua, Léo. Você deve estar maluco. Nem existe uma baleia que engole uma pessoa dentro da história do Pinóquio. Nada disso. E também não existe, né, uma baleia que tem uma pessoa dentro da barriga próximo do X que você tá falando. É isso mesmo que você tá pensando, a Alabum e o Crocus, é exatamente isso. Na história do Pinóquio, seja na boa ou na verdadeira, o Gepeto é engolido por uma baleia, e o Pinóquio, provando a sua lealdade e bravura, depois de ter mentido a história inteira basicamente, ele vai se reencontrar com o Gepeto, salvando ele de dentro da baleia. A baleia, dentro da história do Pinóquio, tem todo um significado de reencontro, de duas pessoas que se gostam demais e que acabam se reencontrando, depois de passar por uma grande aventura pelos mares. As baleias dentro do mangá de One Piece têm esse exato significado. Alabum, é claro que é uma clara referência à baleia da história do Pinóquio, o seu reencontro com Brook tão esperado, as baleias cantam em antecipação com a chegada dos soberanos que vão cumprir o propósito do Século Perdido. Luffy é recebido no Novo Mundo por um cardume de baleias. O primeiro Red Poneglyph que temos contato, que tá na ilha de Zou, nas costas de um dos amigos do Joy Boy, é guardado por uma árvore que parece uma baleia. A baleia é o navio do Barba Branca, o homem que é responsável por incitar o mundo mais uma vez a buscar o tesouro One Piece. De tudo por tudo, as baleias têm esse significado dentro da história. Isso é simplesmente impressionante. Se você acha que acabou por aí as referências que tem a história do Pinóquio com o Joy Boy, você achou errado, otário. Se liga nisso. Na história do Pinóquio, a Fada Azul é responsável por tornar o Pinóquio em um homem de verdade. Isso é claro quando o Pinóquio se prova como alguém leal e como uma criança honesta. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Existe uma pessoa de cabelo azul, uma mulher de cabelo azul no Século Perdido, que foi responsável por deixar a história do Pinóquio, quer dizer, do Joy Boy, eterna. Ela é a responsável por espalhar os poneglyphs ao redor do mundo. Ela traiu o Imu, o homem que teria feito esse boneco, ajudando ele a ser livre. E os poneglyphs nada mais são do que perpetuar o propósito dele. É como se a Fada Azul, que é a Lily, tivesse dito: eu prometo a você que eu vou te transformar num menino. Eu prometo que eu vou cumprir o seu propósito, mesmo que se passe todo esse tempo. E é exatamente o que acontece na história do Pinóquio. Óbvio que a história do Pinóquio é mais infantil, ela é mais direta. A Fada Azul realmente transforma ele num menino no final da história. Mas aqui, como eu disse, lá no meio do vídeo, o Roger fala sobre o propósito herdado que é passado de geração em geração. E eu poderia estar falando aqui muito mais coisas, mas como eu disse, vai ficar para outro vídeo. Eu só queria finalizar com isso daqui. Lembra do Noland e do Calgara? Dois amigos que se amavam demais e que foram separados por um infortúnio? Pois bem,
Veja só, existe todo um paralelo dentro do mangá também entre as baleias e as serpentes dos mares. As serpentes dos mares são, por exemplo, os reis dos mares, dragões e por aí vai. Existe uma serpente marítima que foi responsável por unir Noland e Kalgara. A cobra Kashigami é o elo entre o Noland e o Kalgara. Outra coisa que eu já falei muito no canal é a espada e a lança, que sempre que existiam duas pessoas que eram muito amigas e rivais, eles sempre carregavam espadas e lanças. E aí vocês sabem do que eu tô falando, Roger Barba Branca, Noland e Kalgara, Nekomamushi no Arashi, por aí vai. Acontece que quando a silhueta do Nika aparece pra nós, ele tem uma lança e uma espada em cada uma das mãos. É como se o Nika fosse o elo entre duas pessoas que são amigos. E se essa história do Joy Boy foi realmente verdadeira, que ele foi um boneco que se tornou um humano através dessa fruta, a fruta também foi o elo que fez o Joy Boy ter tantas amizades. Veja só, foi o filhote de Kashigami, a cobra Nola, que foi responsável por unir o Kalgara e o Noland. E ela esperava ansiosamente por toda a passagem do tempo que o propósito do sino fosse cumprido. É quando o Luffy, que comeu a fruta do Nika, aparece em Skypiea, que o sino é badalado e finalmente a promessa é cumprida. Mas o que tem a Nola a ver com isso? Por que ela seria o elo entre os dois e teria isso a ver com o Luffy? Porque quando o Luffy desperta o Nika, ele fica apagado, completamente em silêncio, assim como a cena que Kashigami tá em coma depois de ter tomado um choque do Enel. E quando o Luffy abre o olho dela e ela desperta, Nika aparece no seu sorriso, assim como foi no arco de Wano. Não vemos a história de Luffy ter um grande amigo tão profundo assim, porque Luffy é na verdade o elo entre Joy Boy e alguma outra pessoa do passado que se foi. Luffy, assim como cumpriu o propósito de Kalgara e de Noland, vai cumprir o do Joy Boy. E o Joy Boy teria sido então um brinquedo que se tornou humano, deixando uma história muito engraçada, prometendo a liberdade para o mundo inteiro. Quando o X for destruído, o X que significa a amizade do reencontro deles, o mar for unificado, e assim nós temos o final da história, em que o propósito de um boneco que foi criado para ser uma marionete pelo Imu alcançou a liberdade que nenhum homem poderia encontrar, tornando o mundo um lugar completamente livre. E como eu falei, é uma coisa que tem muito mais detalhes para se acrescentar, mas vai ficar para outro vídeo que eu tô escrevendo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Também não esquece de conferir a nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, valeu!